Revista CBN. Apresentação: Pétria Chaves. 2h10, começa agora a terceira e última hora do Revista CBN de Páscoa, 5 de abril de 2026, mais uma hora de programa. É aquele momento, olha, se o programa foi inspirador até agora, se prepara porque a gente vai ter conversa daquela, como eu costumo dizer para você, selecionada a dedo para a gente fazer juntos uma super reflexão sobre o momento em que vivemos, como essa simbologia toda de Páscoa pode nos impactar, nos atravessar com mudança de atitude, mudança de mentalidade. A gente vai falar sobre tudo isso agora em instantes. Revista CBN. Comportamento. Páscoa, renascimento, ressignificação, esperança diante da morte, de que dias melhores virão, a surpresa da vida que continua a nos surpreender, milagres que acontecem e a gente nessa vida tão pragmática não acredita mais tanto em milagres e eles acontecem. Eles são combustível da nossa esperança de que a vida não é só mecânica, a vida não é só intelecto, a vida tem um componente muito, muito mágico, que é da própria natureza. Grandes pensadoras, grandes pensadores vêm falando sobre isso, mas a gente pega aqui o gancho nesse festejo da Páscoa, também pega o gancho do festejo judaico de Pessah, o Passover, a passagem, né? Enfim, a gente vai entrar nessa história também com o nosso entrevistado agora, que é uma festa muito importante, uma festa judaica muito importante para a comunidade e a comunidade geral, né, judaico-cristã, que é muito relevante para a nossa cultura ocidental. Como é que essas palavras elas nos ajudam a, de fato, vivenciar algum tipo de transformação? E não só passar por mais uma data do calendário. A gente não pode mais vivenciar só datas no calendário de uma vida tão sem sentido. E se a vida fica sem sentido, a gente precisa colocar sentido nessa vida. Faz parte a gente alimentar o que é mágico, o que é subjetivo, o que é particular, o que é interessante para se viver. E para fazer essa conversa, para estimular essa conversa para você, ouvinte do Revista CBN, eu convidei aqui um super nome. Ele é teólogo, especialista em filosofia, teologia política, filosofia da religião. Ele também é especialista em diplomacia pública, pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo, que é o professor Edivaldo Chamar. Edivaldo, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Prazer estar com você mais uma vez aqui. Prazer é todo nosso. Obrigado por aceitar meu convite para você estar aqui comigo nessa reflexão que eu acho tão importante, Edivaldo. Olhando para esse festejo, para essa comemoração, né? Mais do que um festejo, não é um festejo, é uma comemoração, uma lembrança de Páscoa, essa figura histórica tão importante, né, que é Jesus, essa questão da ressurreição. Como é que você entende que esse simbolismo pode atuar em nós, transformando um pouco do que a gente vive tão no automático nos nossos dias, Edivaldo? Se você me permite, antes de entrar exatamente entre essa questão do Pessah, né, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, digamos assim, outro dia me atravessou, eu gosto de coisas que atravessam a minha existência, e eu gosto muito de livros, né, e gosto de bibliotecas e livrarias, e sigo vários perfis no Instagram de livros ao redor do mundo, de bibliotecas, enfim. E aí eu bati o olho, digamos assim, numa palavra que chama a psicologia da releitura, né, de fazer memória, né? E era um texto em inglês, eu traduzi e adaptei, e diz mais ou menos assim: por que relemos certos livros? Não lemos de novo por conta da história, lemos para nos reconhecermos. Na primeira vez, lemos a história, a narrativa. Na segunda vez em diante, lemos para sentir, para nos engajarmos, para vivenciarmos.
Releitura não é repetição, é revisão pessoal. O livro não muda, quem muda é você. E a gente fazendo um gancho, né, fazendo memória com a Páscoa anualmente, a gente se reconhece, a gente se engaja, a gente se revitaliza, né? E é importante essas tradições serem memoradas, né? Trazer a memória. E quanto à questão da Páscoa em si, enquanto celebração, né? Nós sabemos que a Páscoa judaica ela vem da celebração da liberdade, assim como a Páscoa cristã. A Páscoa judaica ela significa a libertação de um povo, né? Que viveu cativo, o povo hebreu que viveu cativo cerca de 400 anos, isso historicamente a gente pode questionar, mas foram anos de agruras, de sofrimento, de provação. E daí vem, né, a narrativa que Deus liberta esse povo, né, e esse povo passa a ter uma libertação não somente geográfica, mas existencial, né, rumo à terra prometida. Quando a gente olha para o ambiente cristão, a libertação ela deixa de ser um tanto geográfica existencial, mas ela passa a ser uma libertação do ser, do ego, não é? Enquanto a Páscoa judaica, a Pessá, ela nos leva da escravidão para a libertação, a Páscoa cristã, segundo a narrativa do Evangelho, de acordo com o evangelista João, a Páscoa nos leva das trevas à luz. E trevas aí requer carece, digamos assim, de uma explicação, né? Trevas no sentido bíblico, tanto é escuridão, né? Escuridão física, como também é caos interior, né? Desordem interior, é confusão. E é interessante que os evangelistas, em particular João, quando ele narra os episódios que cercam, que circundam a crucificação de Jesus, ele sempre diz assim: e era noite, e foi à noite. Nossa, e Judas traiu à noite. Então a gente não sabe necessariamente se foi noite, mas o escritor, o autor, ele quis significar que foi à noite. A noite é trevas, a noite é confusão. Quando, antes do evento da crucificação, Jesus conversa com um homem chamado Nicodemos, um grande religioso, isso está em João também no Evangelho, ele diz assim, e Nicodemos, imagine, um líder religioso, né, que era oposição a Jesus, vai conversar com ele, e ele vai conversar à noite. Ou seja, ele vai em trevas interiores, ele vai confuso, será que eu devo conversar com ele e tal? Então a gente percebe, tanto no ambiente da Páscoa judaica, né, como no ambiente da Páscoa cristã, a gente vê um movimento de libertação. Um movimento, primeiro, de libertação geográfica existencial, um movimento agora do ego, do eu, né, da libertação de si mesmo, né, que é maior escravidão do que essa, né? Então, ser escravo de si mesmo, né? Então, essa é uma analogia que eu gosto de fazer, que leva a gente a esse espírito de liberdade, de libertação, que é tão caro hoje em dia, né, e tão discutido, né? Então, a gente percebe na Páscoa cristã algo extremamente inusitado, um Deus que morre, né? Como é que um Deus morre, né? Tem um teólogo que eu gosto muito, que ele diz assim que o enredo cristão é o único enredo que o herói morre pelo vilão, que somos nós, né? Que é a humanidade, né? Então, é muito paradoxal a Páscoa cristã, observando por essa ótica. E, finalizando esse momento aqui, eu gostaria de trazer um aspecto sociológico, que é muito interessante nesse ambiente. Você sabe, né, você que já me conhece, eu tenho interesse entre essa intersecção de religião e política. E se observarmos na Páscoa cristã, ou na crucificação de Jesus, Jesus é primeiramente julgado pelo Sinédrio, que era a corte, o tribunal religioso de Israel, né? O Império Romano permitia que as nações invadidas tivessem ainda seus sistemas de justiça, né?
tivesse seus cultos, suas crenças, sua religião. Então Jesus é primeiramente julgado pela religião, né? Não vamos, porque existe uma coisa muito difícil hoje em dia, né? Que os judeus mataram Jesus. Isso causou muito problema, a gente sabe, na Europa, século passado, enfim. Né? Até hoje. A questão aqui, então aqui a questão é a religião. Ela condena Jesus por blasfêmia, porque ele dizia que era Deus, né? Só que como a religião não poderia executar a pena, eles transferem Jesus para uma outra instância, que agora é política, que é Pilatos, que é o Império Romano. Então, Jesus é acusado pela religião e agora ele vai para o sistema político, que o acusa também, o condena também. Então, você vê Jesus sendo acusado de um lado de blasfêmia, do outro lado de sedição, que é uma insurreição, um amotinado, não é? Porque como se fosse juntando para fazer um atentado contra o Império. Isso. Então, Pôncio Pilatos ficou logo preocupado. Ele disse assim, se esse cara que está sendo chamado de rei dos judeus, se de fato ele for rei, César lá em Roma vai vir atrás de mim, porque eu não posso deixar esse cara viver. Então, o ambiente sociológico é esse. A religião e a política, quando se juntam com motivos escusos, pode levar a caminhos muito estranhos, que não é diferente do momento que a gente vive hoje. Então, eu estou fazendo uma ponte, obviamente, né, entre essa memória, que é importante fazer, né, e olha, no caso da Páscoa judaica, o faraó, que era o Estado, né, era a política, e os sacerdotes, no caso do Egito, também tinham uma relação muito próxima. A gente vê, outro dia eu estava lendo no texto bíblico, no livro de Gênesis, quando José do Egito, né, ele vai fazer uma reforma administrativa, ele diz assim, todos os egípcios têm que vender suas propriedades ao faraó, porque havia uma grande fome. E aí ele diz assim, José, a gente só não vai tirar as propriedades dos religiosos, dos sacerdotes egípcios, porque eles são pagos pelo Estado, pelo faraó, e eles têm as propriedades dadas pelo faraó. Então, veja, essa relação religião e política não é de hoje, né? Então, dentro dessa memória pascal, olhando do ponto de vista não espiritual, mas sociológico, a gente tira grandes lições daí. E esse é um ponto, a gente vai continuar com a conversa depois do Repórter CBN aqui com o Edivaldo, tem muita coisa que eu quero levantar com ele, mas se pegou uma boa parte da intelectualidade, pega um ranço de escrituras religiosas como essa, ou espirituais, mas é isso, tem muito conteúdo sociológico, tem muito conteúdo intelectual, psicológico, simbólico, que a gente precisa olhar. Está ali e a gente precisa revisitar, principalmente lideranças nesse sentido, não mistificando, não colocando mais religião para confundir, mas colocando inteligência numa leitura lúcida, por exemplo, como essa sua. Isso é necessário para os nossos tempos, Edivaldo? Muito. Eu faço parte de uma associação que se chama Conselho Internacional de Diálogo entre Cristãos e Judeus. E na semana passada nós tivemos uma live sobre isso, e tinham rabinos, teólogos cristãos, padres, pastores, enfim. Então a gente conversou muito sobre isso, que como a gente pode observar também o fenômeno religioso pelo viés sociológico, né, para ajudar uma reflexão importante no momento em que estamos vivendo. É por isso que a memória é muito importante, né? Trazer a memória. A gente vive num mundo que a gente é achatado pelo passado, né? E a gente é achatado pelo futuro. E o presente, que é essencial para esse tipo de reflexão, a gente fica fugindo dele, né? Então, a gente, nessas fatias temporais, digamos assim, a gente tem que se dedicar muito à reflexão agora sobre o que aconteceu no passado, para que a gente não repita no futuro. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece, né? Isso é tentar entender o que é a comunidade humana, porque a comunidade humana sempre foi permeada por esses agrupamentos e, claro, que por cosmogonias, por histórias contadas que juntam, unem e perpetuam os povos e as culturas. Sem analisar isso que a gente está analisando hoje aqui,
Para mim é impossível, inclusive, entender os conflitos mundiais que a gente está vivenciando hoje. É impossível você vivenciar, porque o pano de fundo tem sempre essa questão cultural, religiosa, espiritual também, ética, ou da falta da ética, e por aí vai. Então eu continuo com o Edivaldo Chamar para a gente falar sobre filosofia, teologia, política, religião, Páscoa, Pêssar, renascimento, convivência em comunidade, a importância dos rituais, todo ano revivendo, né, essa cultura e muito mais. O ciclo da vida, morte e vida. Eu quero levar isso para o Edivaldo no próximo bloco. Revista CBN. Comportamento. Liberdade e ressignificação em tempos de guerra e mudança da sociedade. A gente falou hoje sobre Páscoa, Pêssar, todo o simbolismo desses encontros anuais, né? Relembrando a cultura, relembrando momentos históricos que unem as comunidades humanas aqui no Ocidente, né? Para essas duas grandes religiões. E eu estou conversando com o Edivaldo Chamar, teólogo, especialista em filosofia, teologia política, filosofia da religião, especialista em diplomacia pública. Edivaldo, eu estou recebendo uma chuva de mensagens dos nossos ouvintes aqui, por exemplo, a Graça, a Pétria, que delícia de programa, sempre bom aprender com você e os seus entrevistados. A Veroca também estava acompanhando aqui o começo da minha conversa com você, e ela falando assim: sou assídua aos sábados e domingos, parabéns por programas extremamente inteligentes, interessantes e atuais. Ela falou, hoje o programa deveria ser premiado, de tão envolvente que está. E a gente vai terminar em grande estilo, viu, Veroca, aqui com a reflexão do Edivaldo, falando e trazendo para a nossa realidade essa palavra que eu gosto tanto, do que nos atravessa e nos transforma quando vem para a consciência, quando vem para a lucidez, quando a gente percebe, quando a gente realiza o que de fato esses encontros, essas festas, essas comemorações ou essas lembranças, o que elas de fato querem dizer. Eu participei de muitos encontros de Pêssar essa semana, né, Edivaldo? Essa festa, essa comemoração judaica da libertação do Egito, e você falava sobre isso no bloco anterior, e é interessante, eu quero pegar esse gancho com você para a nossa conversa nesse último bloco. Muitos hebreus, nessa saída do Egito, nesse desejo por liberdade, muitos foram em direção à terra prometida, mas muitos não foram e preferiram a escravidão por medo, por receio, por estarem acomodados. Então veja só, é uma festa Pêssar da liberdade, de ir em direção ao desejo de liberdade humana, mas muitos não tiveram coragem, não foram. O que a gente pode dizer sobre isso? É interessante você pontuar isso aparece na própria narrativa bíblica, né? Mesmo aqueles que foram, né, atravessaram segundo a narrativa bíblica, eles começam a resmungar, né, sendo contra Moisés. Você tirou a gente de lá, a gente estava no cativeiro, mas a gente comia, a gente se alimentava, não é? Porque a liberdade traz responsabilidade e traz receios, o novo traz receios, né? E Moisés teve, como líder, né, teve que encarar essa inquietação das pessoas, né? E eu costumo dizer que, às vezes, se a gente trouxer isso para o ambiente da consciência, do existencial, às vezes a gente sai do cativeiro, mas o cativeiro não sai da gente. Certo? Então, o que a gente aprende em memorar esses eventos é porque esses eventos servem de arquétipos para nós. Arquétipos são imagens primordiais que vazam a existência humana. Quer eles tenham acontecido concretamente na história, quer não. Então, os arquétipos nos alimentam nesse sentido, né, de trazer realidades, né, o arquétipo do herói, da mãe, né, da família, né, e os arquétipos que são das escrituras sagradas, né, e eles nos povoam e nos trazem reflexões. Então, a questão da liberdade em si, ela traz muita responsabilidade. Criar filhos, por exemplo, é um ato de ensinar alguém a viver em liberdade. Eu me recordo, na época que meus filhos, eu deixei de perguntar quando eles iam para algum lugar. Porque eu já estava confiando que eles poderiam viver em liberdade. Porque quando é adolescente, você vai para onde? Vai pegar, você fica pai turista, mãe turista, né? Assim, vai pegar no lugar e tal. Então, o que é educar alguém? O que é você crescer? É você aprender a viver em liberdade, né? Por isso que é tão rico
o ambiente bíblico por isso, porque ele fala de liberdade e de como é complexo as pessoas querem viver em liberdade. E a liberdade, né, traz esse ambiente também das trevas, né? E como a gente esteve já falando, eu tenho me debruçado muito sobre essa questão do dualismo, né? Por que a gente tem que ser tão dual o tempo todo, né? E um dualismo, ele pode ser sadio, né? A gente vive a fazer distinções diariamente entre uma coisa e outra, né? A gente faz distinções entre uma pessoa e outra, um pensamento e outro pensamento, né? Mas o dualismo pressupõe duas realidades em oposição e que elas são irredutíveis entre si e elas não têm síntese. E a gente tem vivido muito assim. E isso também é um arquétipo que vem do passado, né? A gente teve uma época que a gente tinha um dualismo cosmológico, né? Que no ambiente do cosmos tinha uma briga entre o bem e o mal, né? Isso vem muito do ambiente grego. Depois você tem um dualismo antropológico, né? Corpo e alma, corpo e espírito, eles não se dão. Ou é corpo ou é alma. E isso entra muito também no ambiente cristão, que causou muito problema e causa. O corpo é ruim. Pecado. Isso, o corpo é pecaminoso, exatamente. Tudo que vem do corpo, né, não é confiável, a carne, nesse sentido. E foi colocado muito isso em cima da mulher, né? A mulher que tenta a carne, né? Exatamente. Então, isso. Então, esses arquétipos é importante para a gente pensar por que a gente fica tão dual, né? Alguns dizem que o dualismo humano ele é constitutivo nosso. Outros dizem que o dualismo pode ser lidado, né? Não superado, mas lidado de alguma forma. A gente pode lidar com o dualismo. Né? Eu vou te dar um exemplo, vou pegar esse gancho maravilhoso que você está trazendo para a gente agora. Meu Deus, eu quero que todo mundo pense sobre isso hoje e além. Mas olha só, eu estava numa conversa sobre meu livro esses dias com um grupo de mulheres e eu falava assim que desde pequeno me veio o insight de ensinar para minha filha, Ariana ali, ardida, forte, foguinha. E eu sempre falei para ela, ensinei desde pequena, eu mostrei para ela aquela novela Mulheres de Areia, tem a Ruth e a Raquel. Ele tá vendo a Ruth, filha? Boazinha. Raquel, você é as duas. Ruth ou Raquel? Quem você tá hoje? Ruth ou Raquel? E até hoje ela fala da novela Mulheres de Areia, porque eu sempre vi muito isso forte em mim. E eu não sei, eu usei a novela ali, a gente foi para uma viagem assistindo a novela com a maravilhosa Glória Pires. Aquela novela muito marcante. Então é a Ruth e Raquel. A gente é a Ruth e Raquel o tempo inteiro, essa dinâmica. Só que a gente não é ensinado a lidar. A gente é só para ser bonzinho, abafa o teu lado malzinho, que é de todo mundo, né? A tua inveja, a tua miséria, teu egoísmo, a tua disfarçatez, que convive com a tua genialidade, com a tua beleza, com a tua leveza. Tem ali essa dinâmica. Só que a gente não é ensinado que existe isso dentro da gente, desde que é o intelecto e o subjetivo, né? O objetivo e o subjetivo, a intuição e o intelecto, e por aí vai, Edivaldo. Como é que você vê essa questão? É importantíssimo lidar com essa questão do dualismo, não é? Porque essa dualidade nos habita, né? A gente, você vê que você tem um ambiente onde a nossa cultura briga entre fé e razão. Isso. Não é? Porque a gente não pode apreciar o que tem na fé e apreciar o que tem na razão. Eu noto no seu livro, no seu último livro, você com um esforço de dizer que razão não é oposição à intuição. Não é isso? Você faz isso. Por quê? Você quer evitar o dualismo. Não é? Então, esse dualismo nos habita o tempo todo. Não é? É luz e sombra, direita e esquerda. Não é? Direita e esquerda. Esquerda, isso é dual. É errado ser dual? Não, o problema é quando a gente faz do dualismo um campo de batalha, de demonizar o outro. As crianças começam a aprender dualismo técnico, né? Digamos assim, isso é alto, isso é baixo, né? Aqui é calor, aqui é frio, não chega no fogão, o fogão é calor. Isso é importante para a gente viver, né? Porque alguém pode dizer assim, mas nós somos duais, isso é bom. É bom do ponto de vista técnico, mas quando isso desce para a questão da consciência, das vivências, dos relacionamentos, né? Hoje você tem polarização afetiva, agora a gente vai ter eleição.
né? E as pessoas ficam polarizadas e parecem que, por exemplo, se eu sentar com alguém e começar a olhar aspectos positivos da direita e aspectos positivos da esquerda, a gente vai ver. Acabou. Para alguns tá acabou, porque aí você interdita o diálogo. Isso. Então é isso. Não é errado ser dual. O problema é não aprender a lidar com o dualismo. E eu tenho pesquisado isso. Tem sido já uma obsessão minha, né? Eu espero que saia um livro disso aí. Nossa, maravilhoso. Vem lançar aqui comigo. Sem dúvida, né? Por exemplo, sagrado e profano, já que a gente está falando do período religioso, né? Porque tudo é sagrado e tudo é profano. Profano vem da palavra templo. Então, os antigos pensavam que o que está dentro do templo é sagrado, o que está fora do templo não é sagrado. Como se a vida não fosse sagrada. Aí a gente cria dias santos, né? Tempo santo, tudo é santo, porque a gente cria um dualismo até no ambiente espiritual. Mas essa é a dinâmica da vida, certo? Até se você for visitar a filosofia oriental, que eu gosto muito e é hoje para mim a coisa mais forte, tem um conceito muito importante, eu não sei até quanto você aprofunda e gosta e estuda, que é Maya, que é o próprio conceito da existência, é o pano de fundo da existência, é a ilusão, é a dualidade, né? E a gente vai ter toda uma cosmogonia em cima disso, desse componente aí, que é muito importante, e o quanto que, inclusive sem a gente saber, a filosofia, o pensamento ocidental bebeu e apagou, a gente fala muito do apagamento das mulheres, né, da história, mas quanto o pensamento oriental foi completamente apagado das cosmogonias que surgiram ali no Oriente Médio, Edivaldo. Você está certo. Então, o dualismo tem esse caráter relevante, né? E a questão é exatamente quando ele entra numa exacerbação que não é saudável. Tudo que gera vida é saudável. Então, se o dualismo não gera vida, não gera respeito ao outro, né? Não gera autenticidade nas relações, a gente tem que tomar cuidado, até, né, com o dualismo religioso, né? A gente vive num mundo muito assim, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, né? Por exemplo, alguém conhece alguém hoje e uma pessoa diz assim, eu sou, sei lá, engenheiro, eu sou arquiteto, aí a pessoa diz assim, eu sou católico. Se o outro é evangélico, já vai olhar, já vai ficar dual. Se o evangélico circuito. E já fica dual, e aí começa a fazer umas distinções, né? E não conseguem conviver nesse ambiente, né? Sem falar no ambiente político, né? Sem falar no ambiente político, e tudo hoje leva para essa exacerbação, tá certo, né? Edivaldo, eu queria te perguntar nesse sentido do dualismo, sobre uma grande dificuldade, pegando também carona na simbologia da questão da Páscoa, da morte dessa figura importante de Cristo e na ressurreição, no milagre, né, da ressurreição no domingo. Eu queria pegar, e que tem a ver com a questão do dualismo, que é a questão da vida e da morte. E hoje, até como cultura, a gente tem uma dificuldade, eu sinto, com as mortes pelas quais a gente passa, as mortes não só físicas, mas simbólicas e psíquicas, que a gente vai vivenciar ao longo da vida. E a gente vive hoje um momento de depressão recorde, de apatia, de ansiedades. Ansiedade por quê? Antecipação do quê? Um culto à longevidade, o desejo de... O que é? Não morrer? Você não quer ver tua pele envelhecer? Você não quer ver teu cabelo ficar branco? Você quer manter feição, um corpo de 12, 13 anos? É uma negação da morte. E aí, quando chegam momentos difíceis, de mortes, a gente não está muito preparado para isso. E a cultura, as próprias redes sociais, alimentando essa não morte. Eu queria que você falasse um pouco disso também, porque tem a ver com uma negação, aí eu oposto, uma negação talvez, não sei, estou pensando agora, uma negação da dualidade inerente à vida, que é a vida, a morte, vida, morte, vida, morte, renasce. A gente, quando engravida e tem filho, a gente vivencia isso na pele, vai passar. Morreu? Vai passar, vai viver, vai vir outro momento. Me fala um pouco sobre isso aí na tua visão.
Interessante isso. No ambiente bíblico, né, o apóstolo Paulo, no caso, no Novo Testamento, ele chama a morte da nossa última inimiga. É a última inimiga do ser humano, né? E eu acredito, né, a partir do que você falou, a gente tem uma carência de compreensão da palavra finitude. Finitude não tem a ver com fim. Finitude tem a ver com finito, com pueril, com efêmero, com fragilidade, com vulnerabilidade. Então, uma criança que nasce hoje, ela é finita, ela carece dos pais, ela precisa ser cuidada, amamentada, educada. A questão é que quando a gente fica adulto, né, entra na fase adulta, a gente acha que não é mais finito, a gente pode, a gente quer, e a gente nessa finitude tem um diálogo complexo, né, entre desejo e circunstância, porque aquilo que eu desejo para a minha vida, nem sempre as circunstâncias refletirão isso, né? Às vezes a realidade das circunstâncias colidem com o meu desejo. Eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo, porque aconteceu tal tragédia, porque essa fatalidade aconteceu. E isso leva o ser humano a um caos interior profundo, né? E na questão da morte em si, a morte física, que eu gosto de chamar a morte da última finitude, não é? Porque se tudo é finitude, a morte é a última finitude, né? A própria sociologia, ela entende de que o ser humano começou a ter essa dificuldade com a morte, de conversar sobre o morrer, porque, por um lado, a gente tem vivido mais, né, principalmente no Ocidente, né, que não era comum, estamos mais longevos, né? E, por outro lado, a morte se deslocou de lugar. Antes se morria em casa, hoje se morre no hospital. Então, hoje a gente quer esconder a morte das crianças. Eu fui para um funeral há um tempo que uma jovem de 35 anos, ela nunca tinha ido a um cemitério. E ela agora tinha que ir para o funeral da mãe, ela não queria ir. Então, a sociologia chama que a morte virou obscena, virou pornográfica. Se você fala sobre a morte num bar, entre amigos, na casa de alguém, vira essa boca para lá. Não fala sobre isso, não. Porque como se ela não fosse existir, não fosse natural. Isso, né? Que é algo natural de acontecer. Veja só, do mesmo jeito que do mundo privado a morte ficou obscena, entre muitas aspas, do ponto de vista público ela ficou banal, porque a gente vê a morte toda hora na TV, e fala nas redes sociais, e fala da morte. Bombardearam tal lugar, morreu tantas crianças, você... Isso, então um paradoxo muito complexo de viver. Por conta disso, a questão da morte se tornou um grande dilema para nós, porque as pessoas têm dificuldade. E falando da realidade cristã, o ambiente em que Jesus ressuscita é exatamente para apontar que todo tipo de morte, não só essa morte física, né, derradeira, final, mas as mortes que a gente vai vivendo, a gente pode enfrentar, como eu costumo chamar, com cara de ressurreição, né? Porque às vezes o desejo que eu tenho sobre ambientes da minha vida não vão se concretizar. Ora porque existem várias variantes, né? Ora porque a própria vida, né, tem contingências, tem um aleatório que não vai me deixar chegar àquele lugar. Eu quero saúde e a doença aparece, né? Eu quero um empreendimento, vem uma falência. E a gente tem que viver neste ambiente. Exato, a gente tem que viver neste ambiente, né? Esse ambiente de ressurgimento, de renovação, de ressurreição. E a morte e a ressurreição de Jesus sinaliza isso. Jesus disse assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem um bom ânimo. Então, esse cristianismo que tem por aí, que tudo vai dar certo, que Deus vai lhe abençoar, que você vai ficar rico, não é bíblico. Ele não é bíblico. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem um bom ânimo, porque eu venci o mundo, porque o cara que sofreu pra caramba foi ele. Se uma pessoa acredita que ele era Deus entre nós, né, Deus tinha uma coisa com Jesus, porque ele sofreu bastante, né? Entendeu? Então, viver de maneira adulta e madura é entender que a vida tem processos, né? Ora, eles são cíclicos, né? Que você estava falando dessa coisa morte e vida, né? Que os gregos chamavam de anaciclose, né? Que a vida tem ciclos, né? Tem ciclos, né? Então, a vida ora é linear,
mas ela tem círculos ao correr do linear, né? Então, porque a gente tem início e fim, né? É por isso que a gente diz que Deus não existe, Deus é. Porque o que existe tem início e fim. O que é, sempre existiu, sempre existe e sempre existirá. Então, teologicamente, a gente usa o sagrado, ele não existe. Então, a pessoa dizer assim, você acredita que Deus existe? Por si só, essa já é uma pergunta que requer cuidado, né? Você acredita que Deus é? Então, a espiritualidade, no fundo, é fazer com que eu deixe de existir e passe a ser. Que eu deixe de existir e passe a ser. Aí eu vou lidar melhor com a morte, porque eu já sou. No Antigo Testamento a gente vê Deus conversando com Moisés, diga ao povo que eu sou, ou que serei. Jesus no Novo Testamento diz, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou. O verbo sagrado é ser, não é existir, não é fazer, não é? É por aí. Só nessa última fala ele traz a convergência de todas as religiões e o pensamento e a ciência junto, que busca as perguntas que não tem resposta na ciência. A gente junta o bom do pensamento humano, da inteligência, das inteligências. Fantástico, Edivaldo. Eu trouxe aqui hoje para você no Revista CBN. Se você para nesse momento, nessa última hora aqui de Revista CBN, se você parou para escutar com atenção, respirando, com presença, você certamente teve um momento de grande deleite, não só intelectual, mas também de presença, de ser. Porque a gente, quando se entrega para esse nível de inteligência, no que é que seja na nossa vida, a gente tem uma experiência muito especial de existência, que mora no simples, mas mora no extraordinário, concomitantemente, como o Edivaldo trouxe aqui para a gente, nos paradoxos e no paradoxo que é viver. Edivaldo Chamar com a gente hoje aqui, teólogo, especialista em filosofia, teologia política e filosofia da religião, especialista em diplomacia pública, pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação de São Paulo, a PUC de São Paulo. Edivaldo, espero aqui lançando o livro comigo, tá? Presencial, para um abraço. Muito obrigada por esse presente para os nossos ouvintes hoje aqui no Revista CBN. Feliz Páscoa para você. Para você, para seus ouvintes, para sua audiência. É uma grande honra estar aqui sempre. How was I supposed to know that it was just pretending? Should I try and let supposed to guess that it was entertaining? Just a chance to really mess with someone's head. É assim que vamos terminando a Revista CBN de hoje. Para quem é mais assíduo no Revista CBN sabe que a âncora tá feliz hoje com esse tipo de mergulho que a gente tem a oportunidade de fazer aqui aos sábados e domingos com você, entrar profundo no pensamento, no que quer dizer as coisas, né? Sair um pouco dessa polaridade, como trouxe aqui pra gente o Edivaldo Chamar, e entrar um pouco a fundo no que é a inteligência humana, o melhor da inteligência humana, que é buscar essa convergência e também olhar de frente para os paradoxos que é a nossa vida.